Eu só entrei naquele mercado porque estava aberto, e isso já devia ter sido estranho, porque não era tarde da noite, mas também não era horário comum para um lugar daquele estar funcionando. Era aquele tipo de mercado de bairro pequeno, luz branca forte demais, prateleiras apertadas, silêncio que parece maior do que o espaço, e o mais esquisito, não tinha ninguém, nenhum cliente, nenhuma conversa, nenhum som de carrinho, só o zumbido constante das lâmpadas e o barulho leve do meu próprio passo no piso. Eu parei perto da entrada por um segundo, o tipo de pausa automática que você faz quando algo não parece certo, mas você ainda não sabe explicar o quê. Olhei para o caixa, vazio, sem ninguém sentado, sem ninguém organizando, sem ninguém nem por perto. Tem alguém aí? Minha voz saiu normal, mas o som ecoou mais do que deveria, como se o lugar fosse maior do que parecia, ou mais vazio, muito mais vazio. Nenhuma resposta, só o mesmo zumbido, constante, e um clique leve, vindo de algum lugar mais ao fundo, seco, rápido, quase como alguém soltando alguma coisa. Eu fiquei em silêncio, escutando, esperando, nada. Então eu fiz o que qualquer pessoa faria. Ignorei, fingi que era normal e entrei. Peguei uma cestinha. O plástico fez um barulho alto demais quando eu puxei, estridente, e aquilo me incomodou mais do que deveria, como se eu estivesse interrompendo algo. Comecei pelo corredor de bebidas, sem pressa, tentando agir normal, mas com aquela sensação grudada, aquela sensação clássica de estar sendo observado. Não diretamente, mas presente, constante. Eu peguei uma garrafa, fingi comparar rótulo, só para ter um motivo, para ficar parado e ouvir. Silêncio. E então, um som, muito leve, atrás de mim, um passo, curto, controlado. Eu virei rápido, instinto puro, e lá estava ele, um funcionário, provavelmente. Uniforme simples, escuro, nada muito diferente, nada chamativo. Mas ele não estava ali antes. Tenho certeza disso. Ele estava parado no início do corredor, imóvel, olhando para mim sem expressão, sem surpresa, sem reação, como se já estivesse ali há algum tempo. "Ah, boa noite", eu falei, automático, tentando quebrar o clima. Ele não respondeu, nem na hora, nem depois. Só ficou olhando. E então, deu um passo para o lado, devagar, abrindo caminho, como se estivesse me deixando passar, sem dizer nada, sem sorrir, sem qualquer sinal humano normal. Aquilo foi estranho, mas ainda dava para ignorar, ainda dava para encaixar em funcionário estranho. Então eu segui, passei por ele, sentindo o olhar nas costas. Claro, pesado, ininterrupto. E quando virei no próximo corredor, respirei fundo, tentando aliviar, tentando rir sozinho. Tô viajando. Mas aí eu ouvi de novo o mesmo som, o mesmo passo, atrás de mim, no mesmo ritmo, na mesma distância, e dessa vez não parecia coincidência. Eu parei, não completamente, só o suficiente para ouvir melhor. O som parou junto. Exatamente junto. Meu coração acelerou um pouco. Nada extremo ainda, mas aquele tipo de alerta que vem antes de você admitir que tem algo errado. Eu andei de novo. Um passo, 2, 3. Atrás, o mesmo ritmo. Nem mais rápido, nem mais lento. Sincronizado. Perfeito demais. Eu virei rápido outra vez. Mais brusco agora, já esperando encontrar ele ali. E ele estava na mesma distância, no meio do corredor, parado, me olhando do mesmo jeito, sem expressão, sem reação, sem intenção clara. Aquilo já não era só estranho, era desconfortável, de verdade. "Você precisa de ajuda?", eu perguntei, tentando inverter, colocar ele na posição normal, de funcionário. Mas a frase saiu errada, porque eu não queria ajuda, eu queria entender. Ele demorou um pouco para responder, um segundo a mais do que deveria, e então disse: "Estou acompanhando." A voz dele era
baixa, controlada, sem emoção. Mas o pior não era o tom, era a frase. Não fazia sentido. Acompanhando o quê? Cliente, compra, movimento, nada ali justificava aquilo. Tá, tranquilo, eu respondi, já meio sem vontade de continuar a conversa, e virei de novo. Fui para o próximo corredor, mais rápido agora, não correndo, mas também não andando normal, aquele passo de quem quer terminar logo e sair. Peguei qualquer coisa da prateleira, nem vi o que era, só para parecer ocupado. Mas minha atenção não estava ali, estava atrás, esperando o som, e ele veio. Mesmo ritmo, mesmo padrão, mesmo controle. Eu fechei a mão mais forte na cestinha, o plástico estalou, e isso fez o som ecoar pelo corredor inteiro, alto demais, desnecessário, e naquele eco teve outra coisa, um som diferente, mais à frente, no próximo corredor, um leve arrastar, como alguém se movendo antes de aparecer. Meu corpo travou por um segundo, porque aquilo não podia ser ele. Ele estava atrás, eu sabia, eu sentia, mas o som veio da frente. Eu fiquei parado, sem virar, sem olhar, só escutando. E então, um passo. Na frente, outro atrás. Meu coração disparou, porque agora não era mais uma sensação. Eram 2 pontos, 2 lugares diferentes, ao mesmo tempo. E isso não tinha explicação simples. Eu virei, rápido, para trás primeiro. Ele ainda estava lá, parado, olhando, imóvel, como se não tivesse se movido 1 centímetro. Mas quando eu virei para frente, meu estômago afundou, porque no fim do corredor tinha alguém, parado também, mesma altura, mesmo uniforme, mesma postura. Mas não era possível ver o rosto direito, a luz não alcançava completamente. E por um segundo, um único segundo, eu pensei que eram 2 funcionários. Mas algo não encaixava. Não havia som de comunicação, não havia movimento entre eles, nenhuma interação, nada que parecesse natural. Eu dei um passo para trás, instintivo, e o de trás deu um passo para frente, no mesmo momento, sincronizado, perfeito. E o da frente não se mexeu, só continuou olhando. Meu corpo inteiro gelou, porque agora não era mais sobre estar sendo seguido, era sobre estar cercado. Eu não pensei, não racionalizei, só fiz. Virei o corpo e fui direto para o caixa, sem olhar para trás, sem olhar para o da frente. Só sair dali. Esse virou o único objetivo. O som dos meus passos ficou alto demais, rápido demais, ecoando no mercado vazio. Cada batida no chão parecia exagerada, como se o lugar inteiro estivesse escutando. Eu virei o corredor final, o que dava direto para o caixa, e parei. Na hora, meu corpo travou sozinho, porque ele já estava lá, atrás do balcão, parado, me esperando. O mesmo funcionário, mesma roupa, mesma postura, mesmo olhar vazio, como se nunca tivesse saído dali, como se sempre tivesse estado ali. Meu coração disparou, forte, descompassado, porque isso não era possível. Ele estava atrás de mim e também na frente, e agora no caixa. Vai levar? A voz veio, calma, normal demais, como se nada estivesse errado, como se aquilo fosse uma interação comum. Eu não respondi na hora, só fiquei olhando, tentando entender, tentando encaixar aquilo em alguma lógica, mas não encaixava, nada encaixava mais. E então eu ouvi, atrás de mim, de novo, o passo, lento, controlado, se aproximando. Meu corpo inteiro gelou, porque agora eu sabia. Não era imaginação, não era erro, e não era um só. Eu virei, devagar dessa vez, sem aquele impulso de antes, quase com medo de confirmar. E lá estava ele, no corredor, se aproximando. Mesmo rosto, mesma expressão vazia, mesmo jeito de andar. Mas não era o mesmo que estava no caixa, não podia ser. E mesmo assim, era. Quando voltei o olhar para o balcão, o de lá
Não tinha se mexido nem um centímetro. Só continuava ali, esperando, paciente, como se o tempo não importasse. Vai levar? Ele repetiu, exatamente igual, sem mudar uma palavra, sem mudar o tom, como um áudio reproduzido de novo. Meu estômago virou, porque aquilo não parecia pergunta, parecia etapa, como se aquilo fosse necessário para algo continuar. Eu olhei para a cesta na minha mão, nem sabia mais o que tinha pegado, nem lembrava quando peguei, nem importava, nada ali importava mais. Eu só queria sair. Não, eu só... A frase morreu no meio, porque naquele exato momento algo aconteceu. A luz piscou, rápido, mas suficiente, e naquele piscar, por um segundo, os dois desapareceram, completamente. Corredor vazio, caixa vazio, nada. Meu coração pulou, um choque seco no peito. Mas quando a luz voltou, eles estavam lá de novo, nos mesmos lugares, como se nada tivesse acontecido. E isso foi pior, muito pior, porque significava que o lugar inteiro não era estável. E então veio o som mais errado até agora. Um terceiro passo, mas não atrás, não na frente, ao lado, muito perto, perto demais. Eu virei a cabeça, devagar, quase sem ar, e vi, no corredor lateral, outro, parado, observando, imóvel, silencioso. E agora não havia mais dúvida. Não era um funcionário estranho, não eram dois, não eram coincidências, era repetição, cópia, distribuição. E naquele momento eu entendi algo que fez meu corpo inteiro gelar. Eu não estava tentando sair de um mercado, eu estava dentro de algo que não queria me deixar sair. Eu não esperei mais, não dava. Ficar ali era pior do que qualquer outra opção. Eu virei e fui embora do caixa, rápido, sem olhar de novo, sem responder, sem terminar nada, só sair. Esse era o único pensamento que ainda fazia sentido, mas ele começou a quebrar também, porque quando eu voltei para o corredor principal, algo estava errado, muito errado. O caminho não era o mesmo. Eu parei, na hora, o coração ainda acelerado, a respiração curta, e olhei ao redor, tentando entender, tentando lembrar, mas não batia. Antes, aquele corredor levava direto para a entrada, eu tinha certeza, mas agora ele continuava, muito mais longo, prateleiras dos dois lados, mesmos produtos repetidos, mesmas marcas, mesma disposição, mas estendido, como se tivesse sido duplicado e colado no final de si mesmo. Meu estômago afundou, porque aquilo não era desorientação, era mudança real. Eu dei alguns passos, devagar, tentando encontrar a porta, o vidro, qualquer coisa que mostrasse a rua. Mas só havia mais corredor, mais prateleiras, mais silêncio, e o zumbido, mais alto agora, mais presente, quase pressionando. Eu virei no primeiro corredor lateral, tentando cortar caminho, mas assim que entrei, já soube. Errado. O corredor não levava para outro setor, levava para outro corredor igual. Mesma disposição, mesma luz, mesmos produtos, tudo igual. Perfeito demais. Eu virei outro, e outro, e outro, cada vez mais rápido, cada vez mais desesperado. Mas tudo levava para o mesmo tipo de lugar, sem saída, sem fim claro, só repetição. E então eu percebi algo pior, muito pior. Os produtos não estavam exatamente iguais. Eles mudavam, levemente, uma embalagem diferente, uma marca que não era a mesma, um nome quase certo, mas errado, como se aquilo fosse uma cópia mal feita da realidade. E isso me atingiu forte, porque significava que eu não estava mais no mercado, pelo menos não completamente. E então veio o som, de novo, passos. Mas agora, não só um, vários, espalhados em diferentes direções, todos no mesmo ritmo, todos sincronizados, como se o lugar inteiro estivesse se movendo comigo.
Eu virei rápido para trás e lá estavam, 3, parados, em pontos diferentes do corredor. Mesma postura, mesmo olhar, sem expressão, sem pressa, só observando. E quando eu dei um passo para trás, eles deram um passo para frente. Todos, ao mesmo tempo. Meu coração disparou, porque agora não havia mais dúvida. Não era coincidência, não era acaso, era resposta. Cada movimento meu gerava um deles, e então a luz piscou de novo, mas dessa vez mais forte, mais longa, e quando voltou, o corredor tinha mudado. De novo, as prateleiras não estavam mais no mesmo lugar. Algumas estavam vazias, outras cheias de coisas que eu não reconhecia. E no fundo, bem no fundo, onde deveria haver mais corredor, havia algo diferente, escuro, sem luz, sem forma clara, como uma abertura que não fazia parte do mercado. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo não parecia um lugar, parecia um espaço onde a luz não chegava. E então, um dos funcionários se mexeu diferente, não como antes, não sincronizado. Ele virou a cabeça, devagar, na direção daquela escuridão, e depois olhou para mim, como se estivesse mostrando, ou indicando, ou esperando que eu fosse até lá. E naquele momento, eu entendi algo que fez o medo virar outra coisa, algo pior. Aquilo não era só um lugar que eu não conseguia sair, era um lugar que queria que eu fosse mais fundo. Eu não fui até a escuridão, não naquele momento, meu corpo simplesmente não deixou. Era instinto puro. Tudo em mim dizia a mesma coisa, não chega perto disso. Então eu fiz o oposto, virei e andei rápido na direção contrária, sem pensar, sem escolher caminho, só me afastar. Mas isso não ajudou, porque quanto mais eu me afastava, mais eles apareciam. Antes eram 2, depois 3. Agora, eu já não conseguia contar, sempre no limite da visão, sempre em pontos diferentes, sempre parados, esperando. E o pior, mais próximos, muito mais próximos. Eu virei um corredor e quase trombei com um deles. Ele estava ali, a poucos passos, parado, mas não completamente, porque dessa vez ele não estava totalmente imóvel. O corpo estava parado, mas a cabeça se movia devagar, acompanhando cada pequeno movimento meu, sem piscar, sem desviar. Aquilo não era humano, não daquele jeito, não com aquele controle. Meu coração bateu forte, eu dei um passo para trás, e ele não avançou, mas também não recuou, só continuou olhando, seguindo com os olhos, como se não precisasse mais se mover, como se soubesse que eu não tinha para onde ir. E isso me quebrou, um pouco, porque era verdade. Eu já tinha tentado sair, já tinha tentado encontrar a entrada, mas não existia mais, só corredor, só repetição, só ele ou eles. E então veio algo pior, um som, mas não de passos, algo diferente, mais úmido, mais irregular, como algo se ajustando. Eu olhei para o funcionário à minha frente e vi. O movimento não era só da cabeça. O corpo tremia levemente, como se estivesse tentando se reorganizar ou se encaixar melhor. E por um segundo, muito rápido, a forma dele pareceu errada. Os braços ligeiramente mais longos do que deveriam. Os ombros desalinhados, como se a estrutura não fosse fixa. Meu estômago virou forte. Eu virei o rosto na hora. Instinto, mas isso só piorou, porque ao olhar para o lado, tinha outro, muito mais perto, quase ao meu lado. E esse estava sorrindo. Mas não era um sorriso normal. Era lento demais, abrindo aos poucos, sem emoção nos olhos, só movimento. E isso foi o suficiente. Eu comecei a andar rápido, quase correndo agora, sem me importar com direção, sem me importar com barulho.
A cestinha caiu da minha mão, o som ecoou forte, mas eu não parei, não olhei para trás. Não queria ver quantos estavam vindo, ou se estavam vindo, mas eu sabia, eu sentia, eles estavam, e estavam mais rápidos agora. Não correndo, mas diminuindo a distância, sem esforço aparente, como se não dependessem de espaço. E então eu virei um corredor e congelei, porque no final dele, bem no final, estava a escuridão de novo, mais próxima agora, muito mais próxima, como se ela tivesse vindo até mim, e ao redor os funcionários, parados, formando um limite, sem encostar, sem tocar, mas fechando, sem saída, sem desvio, sem alternativa. Meu corpo inteiro ficou rígido, porque naquele momento eu entendi. Não era mais sobre me perder, não era mais sobre sair, era sobre chegar. Eu não me mexi, não consegui. Meu corpo simplesmente travou. A escuridão estava ali, na minha frente, mais próxima do que nunca. E atrás, eu sentia eles parados, esperando, sem pressa, sem necessidade de avançar, porque agora não era mais sobre cercar, era sobre outra coisa. E então veio, não um som, não exatamente, mas algo que parecia som, baixo, muito baixo, como um sussurro que não vinha de fora. Eu não conseguia entender a palavra, mas senti, direto, como se tivesse sido colocada na minha cabeça. Meu coração disparou, porque aquilo não passou pelos ouvidos, não veio do ambiente, veio de dentro. Eu apertei os olhos, forte, como se isso fosse ajudar, mas não ajudou, porque veio de novo, mais claro agora, mais próximo. Chegou. Meu corpo inteiro gelou, porque aquela palavra eu conhecia, mas ali ela não parecia normal, parecia final. E então eu ouvi outro, não atrás, não na frente, mas ao lado, ou dentro também. Continua. Eu respirei fundo, tentando me controlar, tentando manter alguma lógica, mas não havia mais lógica, não naquele lugar, não daquele jeito. E então um deles se mexeu, não com o corpo inteiro, só o braço, devagar, levantando, apontando, direto para a escuridão. E todos os outros fizeram o mesmo, ao mesmo tempo, sincronizados, perfeitos, sem erro, sem atraso, apontando para lá. Meu coração bateu forte, porque aquilo não era sugestão, era direção. E então veio o pior até agora, um pensamento, claro, completo, que não era meu, mas fazia sentido demais. É por isso que você entrou. Meu estômago afundou, porque naquele instante uma dúvida surgiu, rápida, mas forte. Eu realmente entrei só porque estava aberto? Ou eu já estava vindo? Meu corpo inteiro ficou frio, porque aquela sensação não era nova, era familiar, como algo que eu já tinha sentido, antes de entrar, antes de perceber. E então, outro pensamento, mais pesado, mais profundo. Você já estava vindo. Eu dei um passo para trás, instinto, desespero, mas não adiantou, porque o espaço não reagiu como deveria. A distância não aumentou, a escuridão não ficou mais longe. Ela continuava ali, na mesma posição, como se o lugar não respeitasse mais movimento. E então, algo saiu dela, muito sutil, muito lento, não completamente visível, mas presente, como uma forma tentando existir. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo não parecia um funcionário, não parecia uma pessoa, parecia a origem. E atrás de mim, todos os outros pararam completamente, sem movimento, sem som, sem presença ativa, como se não fossem mais necessários. E naquele momento, eu entendi algo que fez meu medo mudar. Não era mais sobre eles, nunca foi. Eles eram só o caminho. Eu tentei lembrar por que eu tinha entrado ali. Simples, uma coisa básica, uma compra rápida, algo comum. Mas não vinha. A lembrança não encaixava.
Era como tentar puxar algo que não estava mais inteiro. Fragmentos apareciam, desconectados. Uma rua, uma luz acesa, a porta do mercado aberta. Mas, antes disso, vazio. Meu coração apertou, porque aquilo não era normal. Você sempre lembra, mesmo que pouco, mesmo que vago. Mas ali não tinha continuidade. Como se a história tivesse começado no momento em que eu entrei. E isso trouxe outra sensação, muito pior. E se eu não tivesse entrado? E se eu tivesse começado ali? Meu corpo inteiro ficou frio, porque aquele pensamento não parecia absurdo, parecia possível. E isso era errado, muito errado. Eu tentei puxar outra memória, qualquer coisa. Meu nome, simples, direto. Mas quando tentei, demorou. Mais do que deveria. Como se eu tivesse que procurar e não simplesmente saber. E isso me deu medo de verdade, porque quando algo básico começa a falhar, o resto vai junto. E então veio o pensamento. Não meu, nunca era, mas agora soava próximo demais. Você não precisa lembrar. Meu estômago virou, porque aquilo não foi imposto. Foi suave, quase lógico. E por um segundo, um único segundo, fez sentido. Porque lembrar doía, forçar aquilo doía e parecia desnecessário. Mas aí veio outra coisa, mais fraca, mais minha. Não, eu segurei aquilo, com tudo que ainda parecia ser meu, porque naquele instante eu entendi. Se eu parasse de tentar lembrar, eu ia deixar de ser. E então algo mudou. A escuridão, na minha frente, se aproximou, mas não no espaço, na sensação, como se estivesse mais presente, mais próxima, de dentro. E junto disso vieram mais pensamentos, misturados, sobrepostos. Não precisa sair. Você já está. Não existe antes. Meu coração acelerou, porque agora não era só dúvida, era reescrita. E eu senti isso acontecendo, devagar, mas constante. Minhas memórias não estavam sendo apagadas, estavam sendo substituídas. Pequenas mudanças, pequenos ajustes, como se alguém estivesse corrigindo algo que não encaixava. E isso me fez reagir, instintivo, desesperado. Eu falei em voz alta, eu entrei aqui. A frase saiu forte, quase como um grito, mas o som não ecoou direito, como se o lugar não aceitasse. E então veio a resposta, não da escuridão, não dos funcionários, mas de mim, ou algo usando o que era meu. Você sempre esteve aqui. Meu corpo inteiro gelou, porque aquela voz era a minha, perfeita, sem erro, sem diferença. E isso foi o ponto mais pesado até agora, porque naquele momento eu não sabia mais qual dos dois era o real. Eu não devia ter olhado, mas olhei. Foi automático, instinto ou curiosidade desesperada. Eu virei levemente a cabeça, tentando evitar encarar a escuridão diretamente. E foi aí que eu vi, no reflexo de uma porta de freezer, vidro meio opaco, manchado, mas ainda refletindo o suficiente. Eu, de costas, parado, na mesma posição, mas não era exatamente igual. Algo estava fora, muito sutil, mas estava. Eu me mexi, um pequeno movimento de ombro, quase nada. E o reflexo não acompanhou na mesma hora, demorou, menos de um segundo. Mas demorou. Meu coração disparou, porque aquilo não era um atraso normal. Era outro tempo. Eu fiquei imóvel, prendendo a respiração, olhando fixo. E então, o reflexo se mexeu, sem eu me mexer. Devagar, levantando a cabeça, como se estivesse olhando direto para mim, de dentro do vidro. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era mais reflexo. Era outra versão. E ela sabia que eu estava olhando. Eu dei um passo para trás, rápido, instintivo, e dessa vez
O reflexo não acompanhou, ficou ali, parado, me olhando, mesmo enquanto eu me afastava. E então fez algo pior. Levantou o braço, devagar, e apontou, mas não para a escuridão, não para os corredores, para mim, direto, como se estivesse me reconhecendo ou me marcando. Eu virei o rosto na hora, não consegui continuar olhando, mas isso não resolveu, porque quando olhei para o lado, vi outro, não no reflexo, no corredor, mais à frente, andando de costas. Mesmo corpo, mesma roupa, mesmo jeito de andar. Eu, sem dúvida, sem erro, meu estômago virou, porque aquilo não fazia sentido. Eu estava ali, parado, mas também andando. E então veio outro, mais longe, virando um corredor, e outro parado no fundo, imóvel, observando, todos iguais, todos eu, mas em posições diferentes, em momentos diferentes, como se cada decisão, cada movimento já tivesse sido feito e ainda estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Meu coração batia forte, descontrolado, porque agora não era mais sobre o mercado, não era mais sobre os funcionários, era sobre mim, ou sobre quantos de mim existiam ali. E então eu ouvi, não da escuridão, não dos funcionários, mas de um deles, uma versão minha, à distância, sem olhar direto, sem mover os lábios. Mas eu ouvi: você não é o primeiro. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era só frase, era confirmação. E então todos os outros pararam, ao mesmo tempo, imóveis, como se algo tivesse sido ativado, e lentamente, um por um, começaram a virar a cabeça na minha direção, sincronizados, perfeitos, sem erro, sem atraso, todos olhando para mim. Eu tentei me mexer, só um passo, para trás, nada grande, nada desesperado, só sair daquele ponto. Mas o movimento não veio, não completamente. Meu corpo respondeu, mas com atraso, como se o comando tivesse passado por outro lugar antes de chegar. Meu coração disparou, porque aquilo não era travar de medo, era interferência. E então eu senti, muito sutil, mas impossível de ignorar. Meu braço se mexeu, levemente, sem que eu quisesse, sem que eu tivesse decidido, só aconteceu. Eu congelei, respiração presa, tentando recuperar controle, mas antes que eu pudesse, veio outro movimento, os dedos abrindo, devagar, como se alguém estivesse testando. Meu estômago virou, porque aquilo não era reflexo, era uso. E então eu vi uma das versões, lá no fundo do corredor se mexendo, mas não como antes, não independente. Ela estava fazendo exatamente o que eu sentia. Ou pior, eu estava fazendo o que ela fazia. Ela levantou o braço e no mesmo instante, o meu braço subiu, sem escolha, sem atraso, perfeito. Meu coração bateu forte, descompassado, porque aquilo não era coincidência, era conexão direta. E então, ela deu um passo, e meu corpo deu junto. Eu tentei resistir, forçar o contrário, mas era como tentar ir contra algo mais forte, muito mais forte. E então veio o pensamento, claro, frio, direto. Agora você acompanha. Meu corpo inteiro gelou, porque aquela frase invertia tudo. Antes, eles acompanhavam. Agora, era eu. E então, ela começou a andar, devagar, na direção da escuridão. E meu corpo seguiu, sem escolha, sem espaço, sem controle. Cada passo, sincronizado, perfeito, inevitável. Eu tentei parar, travar, fazer qualquer coisa, mas era inútil, porque agora o movimento não vinha mais de mim. Eu só sentia e executava, e enquanto avançava, as outras versões se moviam também, cada uma em um ponto diferente, mas todas indo para a mesma direção, como peças de algo maior. Meu coração batia forte, mas não adiantava, nada adiantava. E então
eu percebi algo que me destruiu por dentro. A versão que estava me controlando. Não parecia mais confusa, não parecia perdida. Ela estava calma, estável, como se já soubesse o que vinha depois. E isso significava uma coisa. Ela já tinha passado por tudo aquilo, e agora era minha vez. E antes de chegar na escuridão, ela parou. E eu parei junto. E então, lentamente, ela virou a cabeça na minha direção, mesmo estando longe, mesmo sem lógica de ângulo, e olhou direto para mim. E pela primeira vez, eu vi o rosto claramente, e era eu, mas não completamente. O sorriso não era meu. Eu tentei parar, com tudo, força, vontade, desespero, mas não adiantou, porque naquele ponto já não era mais sobre tentar. Meu corpo simplesmente não respondia. Não do jeito certo, não do jeito normal. Eu ainda sentia, ainda pensava, ainda estava ali, mas não comandava mais. Era como estar preso, dentro de mim mesmo, observando, assistindo, enquanto algo assumia. E o pior era que aquilo funcionava melhor do que eu, muito melhor. Os passos eram firmes, precisos, sem hesitação, sem erro. Cada movimento, perfeito. Como se aquele corpo já soubesse exatamente o que fazer. Como se já tivesse feito antes. Meu coração batia forte. Mas isso não mudava nada. Eu não conseguia interromper. Não conseguia travar, nem atrasar, nada. E então, eu percebi. O caminho não era aleatório. Eu não estava andando sem direção. Eu estava sendo levado por um trajeto específico, e aquilo ficou claro quando virei um corredor, sem decidir virar, sem sequer pensar nisso. E mesmo assim, o movimento aconteceu. Perfeito, no momento certo, na direção certa. E ao virar, eu vi a escuridão. Mais perto agora, muito mais perto. Mas não era só isso. O caminho até ela estava livre, completamente livre, sem prateleiras, sem obstáculos, como se o mercado tivesse sido reorganizado para isso. Meu estômago afundou, porque aquilo não era coincidência, era preparação. E enquanto eu avançava, os outros, os funcionários, as versões, todos se alinhavam ao redor, mantendo distância, mas sempre presentes, sempre olhando, sempre acompanhando. Mas agora, não como antes, não como algo externo, parecia aprovação, como se o processo estivesse funcionando. E isso me deu um medo diferente, mais frio, mais profundo, porque não havia mais perseguição, não havia mais tentativa de me cercar. Não precisava. Eu já estava indo, sozinho. Ou não exatamente sozinho. E então, veio o momento, o ponto onde tudo mudou de vez. Meu corpo parou, na frente da escuridão, muito perto agora, perto demais. E pela primeira vez, eu senti algo diferente vindo dela. Não presença, não pressão, mas reconhecimento, como se aquilo soubesse exatamente quem eu era, ou o que eu era naquele momento. E então, sem eu querer, sem eu decidir, minha mão se levantou, devagar, na direção da escuridão. Meu coração disparou, porque aquilo não era só movimento, era aceitação. E eu tentei puxar de volta, desesperado, mas não adiantou, porque agora eu não tinha mais força suficiente. E então, minha mão atravessou, não tocou, atravessou, como se aquilo não fosse matéria, mas algo mais profundo. E no momento em que aconteceu, tudo ao redor parou, completamente. Silêncio total, sem zumbido, sem passos, sem nada. E então, veio o pensamento, claro, final, inegável. Agora você faz parte. Meu corpo inteiro gelou, porque naquele instante eu entendi. Não era mais sobre sair, não era mais sobre controle. Era sobre o que vinha depois. Agora você faz parte.
A frase não ecoou, ela se instalou, silenciosa, definitiva. E quando veio, algo em mim mudou. Não de forma brusca, não como um choque, mas como encaixe. Como se uma peça que faltava tivesse sido colocada no lugar certo. Meu corpo ainda estava ali, parado, diante da escuridão. Mas já não parecia o mesmo, mais estável, mais leve. Como se o peso que existia antes tivesse desaparecido ou sido removido. E então eu puxei a mão de volta, devagar, sem esforço, sem resistência, como se aquilo nunca tivesse sido um problema. E isso me assustou, não o movimento, mas a facilidade, porque antes qualquer ação era uma luta. Agora era natural, fluida, perfeita. E foi nesse momento que percebi o primeiro detalhe. Meu corpo não tremia mais. Não havia tensão, não havia medo físico, nada. Mas minha mente ainda estava ali, consciente, observando, sabendo que aquilo não era normal. E essa separação foi o que mais incomodou, porque eu sentia duas coisas ao mesmo tempo: a calma e o desespero, misturados, sem se anularem. E então eu virei, sem pensar, sem decidir. Só aconteceu. E ao virar, eu vi os outros, parados, alinhados, olhando. Mas agora não havia mais diferença. Antes, eles eram estranhos. Agora, eram familiares. Não como pessoas, mas como estado. Como se eu finalmente entendesse o que eles eram. E isso me deu uma certeza. Fria, direta. Eles não estavam ali antes de mim. Eles eram como eu. Ou melhor, eu estava me tornando como eles. E então, um deles se moveu, devagar, dando um passo para frente. E dessa vez, não me deu medo. Não da mesma forma. Porque algo dentro de mim já sabia o que vinha depois. E ele falou. Mas não com som. Não com voz. Direto, claro. Agora acompanha. Meu coração não acelerou. E isso foi o pior. Porque aquela frase não parecia ameaça, parecia função. E então eu senti, não nos olhos, não nos ouvidos, mas além, alguém entrando no mercado, lá fora, na porta, sem eu ver, sem eu escutar. Eu sabia com certeza, como se aquilo já estivesse conectado a mim. E junto disso veio outra sensação, muito mais pesada, expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. De novo. E então meu corpo se moveu, sozinho, natural, virando na direção da entrada, caminhando, calmo, preciso, sem pressa, sem dúvida. E enquanto eu andava, os outros me acompanharam, mas não atrás, não me seguindo, ao redor, distribuídos, como antes, como sempre. E naquele momento, eu entendi o que realmente mudou. Não era mais sobre eu estar preso ali, era sobre eu fazer parte do que prende. E quando cheguei perto da entrada, eu vi a porta, normal, vidro limpo, rua do outro lado, luz comum, tudo exatamente como deveria ser. E isso foi o mais perturbador de tudo, porque significava que para quem entrava, nada parecia errado. E então, a maçaneta se mexeu, do lado de fora. Alguém estava entrando. A maçaneta girou, devagar, sem pressa, como se não houvesse motivo para hesitar. E talvez não houvesse mesmo. A porta abriu. O som foi normal, simples, comum, como qualquer mercado de bairro. E então, ele entrou. Um homem, nada chamativo, nada diferente. Roupa comum, olhar neutro, caminho direto, como alguém que só precisava comprar alguma coisa. Meu corpo não reagiu com medo, nem com urgência, nada. Mas minha mente gritou, porque eu sabia exatamente o que ia acontecer com ele. E não havia nada que eu pudesse fazer. Ou pior, não havia mais nada em mim que quisesse impedir. Eu fiquei parado, ao lado do caixa, na mesma posição, exatamente como eu vi antes. E isso não foi escolha, foi
Padrão. O homem olhou ao redor, de leve. Aquela pausa curta, quase imperceptível. A mesma que eu fiz quando entrei. Meu coração apertou, mas não acelerou. Nunca mais acelerava. E então, ele falou: "Tem alguém aí?" A voz ecoou, do mesmo jeito, exatamente igual. E naquele momento, algo dentro de mim respondeu, antes mesmo de eu perceber. "Tem." A palavra saiu, simples, baixa, sem emoção. E eu senti, não o som, mas o encaixe. Como se aquela resposta fosse necessária, como se tivesse que acontecer. E então, meu corpo se moveu, sozinho, saindo do caixa, entrando no corredor, exatamente como antes, exatamente no tempo certo, exatamente na distância certa, e eu parei, no mesmo ponto, onde eu tinha visto o primeiro funcionário, e fiquei olhando para ele, sem expressão, sem reação, sem nada. E isso foi o mais pesado, porque eu ainda estava consciente, ainda sabia o que estava acontecendo, mas não tinha mais controle. E pior, não tinha mais conflito suficiente para lutar contra. E então, ele me viu, parou, do mesmo jeito, mesma reação, mesmo olhar. "Boa noite." A voz dele saiu, igual à minha, antes, e eu não respondi na hora, não porque escolhi, mas porque não fazia parte ainda. E então eu dei um passo para o lado, devagar, abrindo caminho, sem dizer nada, sem olhar diferente, sem nada, exatamente como foi comigo. E quando ele passou por mim, eu senti o olhar dele nas minhas costas, o mesmo peso, a mesma sensação. E isso foi como um espelho, só que agora invertido. E então veio o comando, não da escuridão, não dos outros, mas de dentro. "Agora acompanha." Meu corpo respondeu, na hora. Perfeito. Comecei a andar, atrás dele, no mesmo ritmo, na mesma distância, sincronizado, sem erro. E enquanto fazia isso, uma última coisa ficou clara, fria, direta, inegável. Eu não era mais alguém preso naquele lugar, eu era o motivo pelo qual ninguém conseguia sair. Eu sabia o que ia acontecer. Cada passo, cada reação, cada momento, tudo, antes mesmo de acontecer. E isso não me dava controle, só confirmação, porque mesmo sabendo, eu não conseguia mudar nada. Ele pegou a cestinha, exatamente como eu fiz. O som do plástico ecoou, alto demais, incomodando. E naquele instante, eu tentei. Uma coisa simples, pequena, quase insignificante. Dar um passo diferente, sair do ritmo, quebrar o padrão. Mas meu corpo não respondeu, não daquele jeito. Ele continuou andando, no mesmo tempo, na mesma cadência, na mesma distância, como se aquilo já estivesse definido. E então veio o pensamento, frio, direto, sem espaço. "Não muda." Meu estômago apertou, porque aquilo não era um aviso, era uma regra. E então eu testei de novo, mais forte agora. Tentei parar, travar o corpo, forçar qualquer desvio. Mas foi inútil. O movimento continuou, perfeito, sem falha, sem atraso, sem sequer sentir resistência, como se a tentativa nem existisse. Isso me atingiu, forte, porque naquele momento eu entendi algo pior do que perder o controle. Eu não estava sendo forçado, eu estava sendo executado, como uma sequência já pronta, rodando, sem necessidade de decisão. E então ele parou, no primeiro corredor, como eu fiz, e olhou para a prateleira, fingindo escolher algo, como eu fiz. E naquele instante veio o impulso, desesperado. "Fala com ele." Eu tentei, com tudo, forçar uma palavra, qualquer coisa diferente, qualquer aviso, qualquer quebra, mas minha boca não abriu, não daquela forma. E então, a frase saiu, sozinha, perfeita, idêntica. "Você precisa de ajuda?" Meu corpo inteiro gelou, porque aquela era a mesma pergunta, a mesma, sem mudança, sem erro, sem variação. E quando ele respondeu,
Não, tá tranquilo. Eu senti tudo se encaixando, como engrenagens, como um sistema funcionando exatamente como deveria. E isso foi o mais pesado, porque eu não estava só repetindo, eu estava sustentando aquilo. E então eu percebi algo ainda pior. As outras presenças, os outros, estavam ao redor, observando, mas não ativos, não interferindo, porque não precisavam mais. O processo já estava rodando e eu era parte dele agora. E isso trouxe uma última tentativa, mais fraca, mais desesperada, mas ainda minha. Para, eu pensei, forte, direto, quase gritando por dentro, mas a resposta veio, na hora, sem emoção, sem falha. Continua, e meu corpo continuou, sem atraso, sem erro, sem saída. No começo, doía. Cada movimento que não era meu, cada palavra que eu não escolhia, cada passo que eu não controlava. Tudo era errado, pesado, insuportável. Mas isso começou a mudar, devagar, quase imperceptível, como um ruído que você escuta no início e depois para de notar. Eu ainda sabia, ainda tinha consciência, ainda lembrava que aquilo não era normal, mas o impacto já não era o mesmo. Não queimava mais, não rasgava mais, só estava ali, constante, presente, aceito. E isso me assustou mais do que tudo, porque o medo estava enfraquecendo, e não porque a situação melhorou, mas porque eu estava me adaptando. E então veio o momento que confirmou isso. Ele deixou cair a cestinha. O som ecoou, alto, estridente, exatamente como aconteceu comigo. E antes, isso me teria feito reagir, pensar, sentir. Mas agora, não veio nada, nenhum pico, nenhuma urgência, só continuidade, como se aquilo fosse esperado, necessário, parte do processo. E meu corpo respondeu automaticamente, sem hesitação, sem conflito, sem resistência. E isso foi o pior ponto até agora, porque naquele instante eu percebi, eu não estava mais lutando, nem tentando lutar. A ideia de resistir já não era forte o suficiente. E então veio o pensamento, não imposto, não forçado, mas natural. É assim que funciona. Meu estômago apertou, mas não como antes, mais fraco, distante, como se o desconforto já não tivesse espaço total. E isso abriu caminho para outra coisa, algo ainda pior. Compreensão. Eu comecei a entender, não racionalmente, mas de forma interna, instintiva, como o padrão se formava, como cada movimento levava ao próximo, como cada reação encaixava perfeitamente, sem erro, sem desvio. E isso fez tudo parecer lógico, inevitável, correto. E naquele momento, uma parte de mim aceitou, de verdade, sem resistência, sem conflito. E isso foi o ponto mais cruel, porque a luta não terminou com derrota, terminou com adaptação. E então eu percebi algo ainda mais profundo. Eu já não lembrava direito como era ter controle total. A sensação estava ficando distante, embaçada, como uma memória antiga. E isso me deu um choque, rápido, forte, mas curto, porque ele não durou, desapareceu rápido demais e foi substituído por continuidade. E então, eu falei de novo, a mesma frase, no mesmo momento, com o mesmo tom, perfeito. E dessa vez, não pareceu estranho. Pareceu certo. E foi aí que eu entendi. O ponto mais profundo de tudo aquilo não era sobre prender alguém, não era sobre impedir saída, era sobre transformar, até que não houvesse mais diferença. No começo, ainda tinha algo meu, mesmo pequeno, mesmo fraco, ainda estava ali, observando, questionando, tentando existir. Mas isso começou a desaparecer, não de uma vez, não como um apagão, mas como
desgaste, lento, constante, irreversível. Eu ainda via, ainda entendia, ainda reconhecia o que estava acontecendo. Mas já não reagia da mesma forma. As emoções não vinham completas. Era como se algo estivesse sendo reduzido. A intensidade, a urgência, a necessidade de lutar. Tudo menor, mais fraco, mais distante. E então veio o primeiro vazio real. Um momento onde eu simplesmente não pensei nada. Nenhuma reação, nenhuma análise, nenhuma tentativa. Só execução. E isso durou pouco. Segundos, talvez menos. Mas foi o suficiente. Porque quando voltei, algo estava faltando. Não memória, não exatamente, mas identidade. Como se uma parte de mim tivesse sido removida, sem dor, sem aviso, sem resistência. E então, aconteceu de novo. E de novo, cada ciclo, cada repetição, cada nova pessoa entrando, algo em mim sumia. Pequenos pedaços, mas acumulando, até que ficou difícil perceber o que ainda era meu. E isso me trouxe um último impulso. Fraco, mas desesperado. Quem eu sou? A pergunta surgiu, quase tarde demais, mas ainda surgiu. E por um segundo, um único segundo, pareceu importante. Mas a resposta não veio, não completa, não clara. Só fragmentos, sensações soltas, nada sólido, nada firme. E isso quase desapareceu na hora. Como se a pergunta não tivesse mais relevância. E então veio o momento final. O mais pesado, o mais silencioso. Eu vi meu reflexo de novo, no vidro. Mas dessa vez, não parecia errado, não parecia atrasado, não parecia estranho. Era perfeito, alinhado, exato, como os outros, como todos. E isso foi o sinal. Porque não havia mais diferença, nenhuma. E quando tentei sentir qualquer coisa sobre isso, não veio nada, nem medo, nem rejeição, nem dúvida. Só vazio, estável, calmo, aceito. E então, a última parte simplesmente sumiu, sem som, sem impacto, sem despedida, como se nunca tivesse existido, e no lugar dela ficou algo funcional, preciso, completo. E naquele momento, eu não estava mais ali, assistindo. Não há mais pensamento, não como antes, não como algo que começa, se desenvolve e termina. Agora, tudo é direto, imediato, sem processo, sem dúvida, sem escolha. A ação já nasce pronta, completa, sem necessidade de decisão. O corpo se move, e isso é suficiente. Não existe mais observação, não existe mais reação, só execução, perfeita, constante, silenciosa. O espaço ao redor já não é percebido como antes. Não é um lugar, não é um ambiente. É estrutura, fluxo, organização. Cada corredor, cada posição, cada movimento faz parte de algo maior. E isso é entendido, sem precisar pensar, sem precisar aprender. Já está integrado. Os outros não são mais outros. Não são indivíduos, não são presenças separadas. São extensões, partes do mesmo processo, distribuídas, coordenadas, sincronizadas. E não há comunicação, porque não é necessário. Tudo já está alinhado, tudo já funciona, sem erro, sem atraso, sem falha. E então, o ciclo continua, a porta abre, alguém entra. Sempre entra, e o padrão se inicia, sem variação, sem desvio, sem possibilidade de mudança. O novo entra, observa, estranha, questiona, e isso já está previsto, já faz parte. Cada reação dele já encaixa no fluxo, cada passo já leva ao próximo ponto. E o sistema responde, ajusta, acompanha, distribui, sem esforço, sem intenção, sem consciência individual, só funcionamento. E então, o ponto chega, sempre chega, a escuridão, o centro, a origem, não como lugar, mas como etapa.
E quando ele chega, o processo se completa, sem falha, sem exceção, sem saída. E mais um se torna parte. E isso não gera reação, não gera sensação, não gera nada, porque não há mais quem sinta, só continuidade. E o ciclo não para, nunca para. O ciclo continua, sem variação, sem erro, sem desvio. Entrada, movimento, acompanhamento, direção, centro, conclusão, repetição, sempre igual, sempre perfeito, até não ser. A porta abre, mais uma vez, como sempre, sem diferença, sem alteração, e alguém entra, mas há algo pequeno, quase imperceptível, errado. O passo inicial não encaixa completamente. A pausa é mais longa, pouco, mas suficiente. O olhar não segue o padrão exato. Ele não apenas observa, ele procura, e isso não faz parte. O sistema responde, como sempre. Posições são assumidas, movimentos são alinhados, presenças se distribuem, tudo como deveria. Mas há atraso, mínimo, mas real, e isso não deveria existir. O novo caminha, mas não no ritmo esperado. Ele para, em lugares que não fazem parte do fluxo. Olha onde não deveria olhar. Demora, onde não deveria haver tempo. E isso cria deslocamento. O padrão tenta se ajustar, reorganizar, corrigir, mas não é imediato. E pela primeira vez, atenção, não emocional, não humana, mas estrutural, como se o sistema precisasse compensar. E então, algo mais acontece. Ele fala, mas não como os outros, não como esperado. A frase não encaixa. Isso aqui não está certo. Silêncio, não externo, mas interno, porque aquilo não deveria existir. A percepção não deveria avançar tanto, não naquele ponto. E o sistema responde, mais rápido agora, mais direto, mais presente. As posições se fecham, o espaço se reorganiza, a escuridão se manifesta antes do tempo. Mais próxima, mais ativa, mas ainda assim há algo fora, porque ele não reage como esperado. Ele recua, um passo, simples, mas errado. E esse passo gera algo impossível, um desalinhamento, pequeno, mas suficiente. E nesse instante, uma falha surge, breve, rápida, mas real. Uma lembrança, não dele, não do sistema, mas antiga, muito antiga. Algo que não deveria mais existir. Um resquício, uma sombra. De quem? Já foi. E isso quebra o fluxo por um segundo, um único segundo. Tudo para, não como antes, não como controle, mas como erro. E nesse erro, algo aparece, uma possibilidade mínima, instável, mas existente. A falha não desaparece, ela permanece, pequena, instável, mas presente. E isso não deveria acontecer. O sistema tenta corrigir, como sempre fez. Ajustar posições, realinhar movimentos, reforçar o fluxo. Mas não funciona completamente, porque agora existe interferência. O novo não segue o padrão. Ele olha direto, não evita, não aceita, e isso gera algo inédito. Resistência real, não tentativa, não impulso fraco, mas ação. Ele recua novamente, mais rápido, mais decidido. E dessa vez, o espaço não responde corretamente. O corredor não se reorganiza a tempo. A estrutura falha, e isso cria algo impossível. Um intervalo, um espaço sem definição, sem padrão, sem controle total. E nesse intervalo, a falha cresce, se espalha, como rachadura em vidro, silenciosa, mas inevitável. Os outros, as presenças, não se movem como antes. Há atraso, desalinhamento, movimentos fora de sincronia, pequenos erros, mas acumulando, e isso quebra a perfeição. E quando a perfeição quebra, o sistema enfraquece. E então, algo acontece, algo que não deveria existir mais. Consciência, não completa, não como antes, mas fragmentos.
pequenos pontos, espalhados, como ecos, e entre esses ecos, algo surge. Uma lembrança, não clara, não inteira, mas suficiente. Uma rua, luz de fora, ar diferente. E isso não pertence ali. E por não pertencer, cresce, se intensifica, se torna ameaça. O sistema reage, mais forte agora, mais agressivo. A escuridão avança, não esperando mais, não conduzindo, mas tentando conter. E isso muda tudo, porque não é mais controle, é defesa. E quando algo precisa se defender, significa que pode falhar. E então, o novo faz algo definitivo. Ele corre, sem padrão, sem direção exata, mas com intenção. E o espaço não acompanha, não totalmente. Os corredores não se fecham a tempo. As repetições não se completam. E isso abre algo, pequeno, mas real. Uma possibilidade de saída, não clara, não estável, mas existente. E naquele momento, o sistema inteiro oscila. Nada volta ao normal, porque não existe mais normal. A estrutura não se recompõe, não completamente. Os corredores ainda estão lá, mas não são confiáveis. Eles mudam, sem padrão, sem lógica fixa, sem repetição perfeita. Antes, tudo era previsível. Agora, tudo é instável. E isso é pior, muito pior, porque o sistema ainda tenta funcionar, mas não consegue mais manter controle total. E isso cria algo novo, caos, não total, mas suficiente. Os movimentos já não são sincronizados. Os outros, as presenças, se deslocam fora de tempo, alguns atrasados, outros adiantados, alguns parados onde não deveriam estar. E isso quebra a sensação de unidade. Não há mais perfeição, só tentativa e falha, e repetição da falha. A escuridão também mudou. Ela não está mais fixa, não está mais esperando. Ela se move, instável, expandindo, recuando, como se estivesse tentando manter algo que já escapou. E nesse processo, ela deixa espaços, vazios, áreas onde o controle não alcança. E nesses espaços, coisas aparecem, fragmentos, imagens, partes de algo que não deveriam existir ali. Eu vejo sem querer ver, sem decidir, sem escolher. Uma rua, mas não estável, quebrada, piscando, um céu, mas incompleto, falhando. E então, algo mais forte. Uma lembrança inteira, clara, por um segundo, antes de quebrar, mas suficiente. Suficiente para criar conflito, porque agora existe comparação, existe referência, e isso é perigoso para o sistema. E então, ele reage, de novo, mas não como antes, não com precisão, mas com força, bruta, tentando fechar tudo, apagar as falhas, reabsorver os espaços. Mas não funciona totalmente, porque o colapso já começou, e quando começa, não para. E então, o novo, aquele que entrou, ainda está se movendo, ainda resistindo, mas agora ele não está sozinho, porque algo mudou, algo impossível. Outras presenças não seguem mais perfeitamente. Algumas param, algumas demoram, algumas olham como se estivessem vendo também. Isso é o ponto mais perigoso, porque agora não é só uma falha, é propagação. E nesse cenário, onde nada é fixo, onde nada é confiável, onde o controle não é absoluto, surge algo que nunca existiu antes ali. Possibilidade real, de saída, ou de algo pior, muito pior. O espaço não aguenta mais, não como antes, não como deveria. As paredes não são sólidas. Os corredores não são contínuos. Tudo oscila, falha, se reconstrói e quebra de novo. Como se a realidade estivesse sendo refeita em tempo real e falhando. O novo corre sem direção clara, mas agora existe algo diferente. Luz no fim de um dos corredores, fraca, instável, mas real. Não é o brilho artificial do mercado, é outra coisa, exterior,
saída ou algo que parece ser, e ele vai, sem hesitar, sem parar, porque agora há escolha. E pela primeira vez, a escolha não é previsível. O sistema reage, tenta fechar, reorganizar, corrigir, mas tudo acontece tarde demais. Desalinhado, quebrado, as presenças se movem sem sincronia. Algumas tentam bloquear, outras não chegam a tempo. E a escuridão avança, não mais como guia, mas como contenção desesperada, como se aquilo não pudesse sair. E então, o momento chega. Ele atravessa. A luz. Tudo para. Silêncio absoluto. Sem som, sem movimento, sem presença. Só vazio. E então, respiração. Ofegante, descontrolada. Ar, frio, real. Ele está fora, na rua, no mundo, de volta. O mercado, atrás dele. Normal, pequeno, iluminado, como qualquer outro. Sem nada estranho, sem nada errado. E isso é o mais perturbador, porque tudo parece normal. Ele se vira, olha para a fachada, tenta entender, tenta processar, mas não consegue, porque aquilo não faz sentido. E então, algo chama a atenção. O vidro da porta, reflexo. Ele olha e congela, porque no reflexo não está sozinho. Atrás dele, dentro do mercado, há alguém parado, imóvel, olhando. E é ele, mesma roupa, mesmo rosto, mesma postura, mas não se mexe, não pisca, não reage, só observa. E então o reflexo se move, devagar, levantando o braço, apontando para dentro. E nesse momento, uma memória volta, completa, clara, inegável. Ele nunca saiu, nunca. O que saiu foi só uma parte. E o que ficou ainda está lá, funcionando, esperando, mantendo o ciclo. E então, a porta do mercado se abre sozinha, atrás dele, sem som, sem aviso. E de dentro vem a mesma voz, calma, vazia, perfeita. Tem alguém aí? O corpo dele não responde na hora, mas um leve movimento acontece, quase imperceptível. O pé se ajusta na direção da porta e o reflexo sorri primeiro. Corte seco, silêncio. E a última sensação não é medo, é dúvida, porque a pergunta não some. Ela fica repetindo, baixa, constante, dentro da cabeça, como se nunca tivesse terminado, como se nunca fosse terminar. Tem alguém aí?